Muito bom dia, estamos chegando com o Papo Online aqui pela TV Papo by Bitcom neste sábado, dia 14 de novembro de 2020. Alô Papada, alô Jaconeiros, Papo Online já chegando na sua 29ª edição nesta temporada. E hoje nós contamos com a produção do Ivan Sgaraboto, o cinegrafista Leandro Moré, a edição do Telo Gianni e da Sofia Soares, o departamento comercial com o Ivo Menegola, o gestor é Cleberson Portela, a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, nas mídias sociais do clube. Alô Papada, não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter da Bitcom TV. Então, se liga neste papo. Vamos trazer no programa deste sábado, como destaque, um dos segmentos importantes, um dos setores importantíssimos do Departamento Médico do Esporte Clube Juventude, a fisioterapia. Está aqui conosco o fisioterapeuta Jean Franco Miguelon. Bom dia, Jean, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Marcos, uma alegria estar aqui contigo, né? Agradecer a Bitcom pelo convite. E bater um papo legal. São 16 anos de Esporte Clube Juventude, né, dentro do departamento de fisioterapia. Então a gente tem bastante coisa para a gente conversar, bastante assunto e falar um pouquinho sobre a fisioterapia todos esses 16 anos, né? Porque é um segmento importante que, a exemplo do futebol, vem evoluindo, né, Gia? Me diga, 16 anos de clube, enfim, tu acompanhou grande parte dessa evolução da estruturação do Juventude no que se refere ao departamento de fisioterapia. Exato. Eu saí de uma universidade que as pessoas só vão se lembrar que é a UBRA, né? A UBRA de Canoas, né? Então eu venho de uma formação do Esporte Clube UBRA, nos tempos áureos da UBRA, onde a UBRA tinha um poderio muito bom nas equipes de futsal, nas equipes de voleibol, né? Fomos vice-campeão gaúcho na época, né? Inclusive o Lauro estava comigo na equipe, né? Então fiz a minha pós-graduação, a minha especialização no Esporte Clube UBRA em 2005, a convite do Ricardo Finger, né, que já estava no clube desde 95. Eu vim coordenar a fisioterapia das categorias de base e auxiliar o Ricardo a partir de 2005. E a partir daí a gente iniciou todo um projeto de estruturação tanto na base como no profissional, né, eu juntamente com o Ricardo. E digo para você que, principalmente esse ano, o Juventude fez um investimento muito forte no departamento de fisioterapia e de reabilitação. A pandemia ajudou muito a se concretizar esse trabalho devido ao número de lesões que todos os clubes e os amigos médicos e fisioterapeutas já estavam preocupados com essa situação da pandemia pelo alto número de jogos em curto espaço de tempo. E o Juventude se estruturou e hoje posso afirmar para vocês que é um dos clubes que menos lesões tem no Brasil, né? Uhum. Quantos profissionais trabalham no departamento de fisioterapia, Jean? Hoje no departamento de fisioterapia, no departamento profissional, somos eu e Ricardo Finger, né? O Ricardo está há mais de 20 anos no clube. Eu esse ano completei 16 anos de Esporte Clube Juventude e temos também o Moisés, que ele coordena a categoria de base e está conosco também agora no profissional, né? O Moisés ele acabou de ser incorporado também, principalmente pelo alto número de viagens, jogos e por a gente ter uma preocupação sim com o número de lesões que iria ocorrer devido à pandemia, né? Vocês tratam o departamento profissional do Juventude ou também foi agregado aqueles tratamentos, né, os protocolos também das categorias de base? É importante a gente falar isso porque no dia a dia tem o clínica aqui em Caxias e muita gente nos pergunta que trabalho que a gente faz. Muita gente nos confunde com preparador físico, muita gente nos confunde com fisiologista, né? Então é legal a gente falar um pouquinho que ali no Juventude nós temos o G. Oliveira, que é o nosso preparador físico, junto com o Marcão, que é o nosso fisiologista, né? O Antônio Dalpisol, o auxiliar. Temos uma equipe médica muito bem estruturada, coordenada pelo Michel Vigo. E o departamento de fisioterapia, que somos eu, o Finger e o Moisés, a gente atua na prevenção, não na preparação física propriamente dita de campo, isso aí é a cargo do G. Oliveira. Então nós atuamos na prevenção e no tratamento das lesões, né? Então nós estávamos conversando agora há pouco
que estamos com 7, 8 atletas essa semana, depois de uma viagem. Normalmente a gente tem muita gente com traumas, com desconfortos, fadigas musculares, então a nossa função como fisioterapeuta é entregar para o Gia Oliveira, para o Pintado, esses atletas prontos para o treino em determinado pequeno espaço de tempo, né? Vocês têm assim um levantamento do número de atendimentos que vocês fazem, de tratamentos, em média, mensal? Vocês têm esse acompanhamento? Temos. Nós estamos com controle, um prontuário médico, que ele é um prontuário que é baseado na UEFA, né? Então a gente tem tanto a parte de sistema de computador quanto de papel, então a gente guarda os dois, né? Então a gente tem nosso controle de lesões, controle de atendimentos, né? Por dia a gente nunca tem menos de 4 a 5 atletas para atender, nem todos eles estão lesionados, é mais sobre os cuidados de manutenção. Normalmente fazer um recovery, normalmente fazer uma terapia manual, normalmente fazer um trabalho de mobilidade, né? Mas a gente nunca tem menos de 4, 5 atletas por dia, por turno, na verdade, né? Então a gente consegue sim desenhar mais de 150 atendimentos por mês. Certo. Essa questão da temporada atípica, da pandemia, o quanto potencializou o número de lesões, né? Tem se notado que no Juventude isso é uma questão de jogo, né? Uma questão de acidente de trabalho, essas lesões eu acho que é de cartilagem que vocês chamam de... Sim, também. Ligamentar. Isso, de ligamentar. Essas lesões que são mais graves, assim, né? Mas o quanto potencializou em função dessa situação que, né, pegou todos os clubes, outros mais, alguns menos, mas que a gente nota, né, que em função talvez em função dessa parada da paralisação, isso tenha potencializado, né, o número de lesões, Gia. Isso, até eu estava, foi uns 15 dias atrás, eu estava vendo um documentário sobre os clubes da Série A e o número de lesões dos clubes da Série A. E uma coincidência muito grande e que me chamou a atenção, que clubes que têm uma estrutura muito grande na área médica, fisiologia, como Atlético Mineiro, por exemplo, alguns clubes como Palmeiras, tinham sim um determinado nível de lesões muito elevado, né? E aí a gente, juntamente com o Gia Oliveira, a nossa comissão técnica, o departamento médico, através do Michel Vigo, a gente tinha uma preocupação muito grande em não ter, na virada do turno, um número muito grande de lesões. Porque é justamente na virada do turno que o Juventude vai precisar de todo mundo para buscar o acesso. E se tu for buscar hoje os dados desses clubes da Série A que a gente acabou olhando e o do Esporte Clube Juventude, a gente observa muito mais o que tu disseste, que são lesões por trauma e tecidos moles, que é ligamento, que é cartilagem, né, que é tendão, do que lesão muscular. Hoje, se tu for pegar lesão muscular no Brasil entre Série A e Série B, tu já coloca o Juventude entre as 5 equipes que menos lesões tem, né? Então, isso reflete muito na tabela, né? Quanto menos atletas lesionados, mais o Pintado vai ter todo mundo à disposição. E estamos conseguindo, né? O trabalho é dia a dia, é árduo, né? Estamos trabalhando no Juventude com a termografia, que é uma câmera térmica que nos mostra se tem alguma anormalidade muscular ou não, né? O próprio Marcão e o Gia Oliveira têm um controle muito bom com o CK, conversam muito com os atletas e principalmente quem está nos escutando que trabalha com fisioterapia e educação física, a gente trabalha muito com a técnica recovery, né? Que são as técnicas de relaxamento muscular. E o Juventude investiu também nesse setor de prevenção e de relaxamento muscular e está dando certo. Claro. Bom, isso também, essa estatística, essas informações mostram o trabalho bem feito que é executado por vocês lá no Esporte Clube Juventude, a competência de vocês, né? Pela formação, por aquilo que vocês têm de experiência nessa área da fisioterapia. A questão da evolução da fisioterapia no futebol, porque tu trabalha no Juventude há 16 anos, mas tu já tem uma experiência de 20 anos, mais isso ou menos, né? São 20 anos, exatamente. E tu passou por todas essas etapas de evolução na fisioterapia. Me fale a respeito, como é que é isso, especificamente dentro do futebol? Essa é uma boa pergunta e normalmente o pessoal, alunos, estagiários e fisioterapeutas mais novos, eles me perguntam o que mudou há 20, 22, 23 anos atrás, o que mudou para agora. E o futebol não vive sem tecnologia.
Então, se tu fores buscar os aparelhos antigos, se usa ainda, né? Mas se usa muito gelo, muita massagem. Hoje em dia, um clube precisa ter um poderio financeiro e investir em tecnologia, né? Então, todo mundo comenta do Palmeiras, do Flamengo, do Corinthians, que montou o Lab R9, que é do Ronaldo Fenômeno, que eu tive a oportunidade em 2016 de conhecer e passar um dia em São Paulo com o Luciano Rosa e me inteirar de todos os assuntos relacionados à tecnologia em termos de reabilitação, né? Então a gente precisa de investimento, né? Os aparelhos de hoje em dia eles são mais profundos. A gente consegue atingir hoje uma cartilagem, a gente consegue atingir um osso, coisa que há 20, 25 anos atrás nós não tínhamos como atingir um tecido mais profundo. Então, uma pergunta que sempre me fazem eu respondo: a tecnologia hoje em dia está mandando no futebol, sim. Uhum. Muito bem, nós estamos com o fisioterapeuta Jean, representando, né, o Departamento de Fisioterapia do Esporte Clube Juventude, aqui conosco no Papo Online deste sábado, em nome de internet fibra Bitcom 50, 100 ou 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br, e nas mídias sociais do clube. Papos e Jaconeiros, vocês são os nossos convidados a curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais da Bitcom TV, da TV Papo by Bitcom. Jean, e em relação à questão dos equipamentos, isso imagina assim que também é uma evolução importante no que se refere aos equipamentos, né, de fisioterapia. É uma evolução importante e um valor agregado muito grande, né? Para te atingir hoje um tecido mais profundo, que nem eu falei anteriormente, tu precisa de um investimento financeiro grande. Antigamente a gente não se falava em aparelhos de reabilitação, aparelhos de fisioterapia que chegassem a um valor maior do que um carro, né? Hoje nós temos aparelhos de fisioterapia que custam a mais de 150 mil reais, né? Então existem marcas europeias em que o Flamengo é um clube que investiu muito nisso, né? Temos contato com amigos do Flamengo e o Flamengo se fechou com uma empresa em que aparelhos que custam de 150 a 200 mil reais. Me perguntaram esses tempos como que o Arrascaeta conseguiu voltar tão rapidamente de uma lesão de menisco, né? Foi um pouquinho menos de 30 dias em si, e o Flamengo ele investiu tão pesado na parte de tecnologia em que tu consegue sim, nesse tempo, atingir em 20, 25, 30 dias, botar um atleta a jogar, coisa que antigamente, quando a gente tinha uma aparelhagem que não tinha tanto recurso, nós demorávamos em média 45, 60 dias, né? Então hoje a gente consegue recuperar um atleta pós-jogo. Normalmente eu tenho atletas que eles demoram de 48 a 72 horas para se recuperar de uma partida, né? Então esses atletas que demoravam de 2 a 3 dias, hoje em 24 horas, nós já conseguimos fazer toda a absorção de ácido lático, de relaxamento muscular e praticamente deixar eles prontos para uma partida, né? Então, financeiramente o clube tem que reservar uma parte. Isso falando do Esporte Clube Juventude, o Oswaldo Pioner, o presidente Walter Dalzotto, eles deixaram sim uma verba para o Juventude investir em reabilitação, né? Foi comprada uma aparelhagem muito boa, que está nos ajudando muito, né? E desde o início eles sabiam que a fisioterapia, o setor de preparação física e prevenção ia ser importante nessa Série B e fizeram investimento para isso, né? Uhum. Quais são os equipamentos tem os mais importantes ou não? Tem os mais importantes, né? Até conversando com alunos, a gente começa a falar de nomes que na universidade eles não tiveram, né? Hoje a gente trabalha com a Tecar terapia, hoje a gente trabalha com um sistema indutivo muscular, né? Aparelhos que até quem faz fisioterapia por aí fala, vocês usam mais o choquinho, né? Que eles brincam, né? Quem já foi paciente de clínicas de fisioterapia, né? O próprio aparelho de TENS que eu acabei de falar, sim, ele evoluiu muito, a profundidade dele dentro do tecido é muito maior, né? Então hoje a gente tem aparelhos por terapia por ondas de choque, né? Então são aparelhos profundos em que a gente consegue atingir, como a gente falaste antes, tanto o tecido mole, quanto a cartilagem, quanto o osso, né? Às vezes nós temos lesões de edema ósseo, que é uma lesão que existe uma inflamação no interior do osso que demora muito para curar. E hoje a gente já tem dentro da reabilitação aparelhos específicos para isso, que em pouco tempo a gente recupera um paciente. Pois é, Gia, para a gente ser assim didático a respeito dessa questão das lesões,
porque muitas vezes a lesão ligamentar grave, ela, aliás, depois tu pode até falar como é que vocês classificam essas lesões, mas ali a lesão ligamentar, ela muitas vezes aquela grave, né? Ela demora muito mais no período de recuperação que de repente uma fratura, né? Como é que é isso? Como é que tu pode explicar essa, para a gente ser bem didático a propósito? Porque o pessoal que é leigo diz, pô, o rapaz teve uma fratura e ele se recuperou mais rápido do que um jogador que teve uma lesão ligamentar. Isso. Falando um pouco de lesões, ainda existe uma dificuldade do pessoal entender um pouquinho sobre lesões, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, vamos mapear assim, uma lesão muscular, né? Gia, mas o que é a distensão muscular? Essa distensão muscular ocorre em quanto tempo? A gente tem sim 3 graus de lesão, né? Então a gente tem o grau 1, que é um estiramento muscular, o grau 2, que é uma ruptura parcial do músculo, e o grau 3, que é uma ruptura total. Essas 3 classificações, elas nos vão delimitar um tempo de tratamento, né? Então, por isso, às vezes, quando a gente dá uma informação, o atleta teve uma lesão muscular, que é ruptura parcial grau 2, né? É de 21 a 30 dias. Fisiologicamente, a gente tem um período em que o músculo cicatriza. Atletas podem ter um período maior, atletas podem ter um período menor. Até confidenciar para vocês que nós tínhamos o Túlio Maravilha, o atacante passou pelo Juventude, ele teve uma lesão de 18 centímetros da posterior da coxa. E tu vai falar que sim, ele lesionou 18 centímetros, ele vai ficar de 45 a 60 dias fora. A gente conseguimos colocar o Túlio Maravilha em campo em 21 dias. Porque o organismo do Túlio propiciava isso. Às vezes tu tem um estiramento muscular que tu consegue jogar em 8, 10, 12 dias, mas atletas que não têm um processo de cicatrização próprio do seu corpo, né, em abundância, demora às vezes 21. Né? Então, quanto à cicatrização de lesão é muito particular de pessoa para pessoa. Né? Então, o que a gente mais ocorre no futebol são as lesões musculares, como a gente falou de grau 1, grau 2 e grau 3, né? Sendo a grau 2, que é o que mais acontece, e a grau 3, as piores para o processo de cura. E as lesões ligamentares, elas te geram muita instabilidade na articulação. O músculo abriu, o músculo rasgou, a gente cicatriza o músculo e pronto, né? Formou a cicatriz, vamos ganhar força muscular e vamos botar ele atuar. Quando a gente tem uma lesão ligamentar, a gente cria uma instabilidade, por exemplo, uma lesão ligamentar do joelho, ligamento interno do joelho colateral medial. Cicatriza assim de 21 a 30 dias. Mas o período que a gente tem que fazer para o atleta ganhar estabilidade, fazer ele ter uma marcha, né, uma corrida sem mancar, né, reproduzir os mecanismos e toda a ação dentro do campo, tirar o receio para ele voltar a voar um pouquinho mais, porque o ligamento faz essa estabilidade ou instabilidade da articulação. Por isso que a lesão ligamentar ela é pior para o processo de cura, porque ela está junto à articulação, né? Uhum. E a fratura depende. E a fratura, do nível. A fratura nós temos uma média de 3 a 4 semanas para uma consolidação de fratura, né? Então tu faz a imobilização, principalmente quando tem uma fratura alinhada, né? A gente sabe que em 3, 4 semanas a gente já tem o processo, né? Tu já tem um calo ósseo já formado. Exceto fraturas onde a gente tem que botar placa, parafuso. Tivemos o Felipe Lima, né? Sim. Você se lembra do Felipe Lima? Né? Então o Felipe Lima nós tínhamos um prazo de 4 a 6 meses. Conseguimos botar o Felipe Lima e jogar entre 4 e 5. Né? Mas aí quando a gente está falando em fixação com placa, parafuso, enfim, pelo tempo de imobilização fica 30 dias, aí é um período um pouquinho maior. Né, devido à cirurgia. Mas quando ela é uma fratura alinhada, o período ele é muito menor às vezes do que uma fratura ligamentar, como tu disseste. Uhum. Pois é, essa questão da fisioterapia no futebol é muito legal, né? Muito ampla e assim é bom que a gente esclareça, porque sempre futebol assim tem alguns conceitos, né? Assim que até são conceitos conservadores, né? De repente a questão da lesão muscular, né? Muitas lesões musculares, isso significa que daqui a pouco o trabalho da preparação física é ruim. Então tem esses conceitos assim que eles são meio conservadores e que muitas vezes não é assim, né? Exato. A grande preocupação na pandemia foi essa, porque os atletas estavam treinando em casa, né? E claro que nossa preparação física acompanhou online e vídeos e, né, o próprio Jean e o próprio Marcão ficaram em cima, né, mas a gente não consegue ter uma base de como era o treino em casa. Né? Existem atletas que treinavam 2 turnos, atletas que treinavam 1 turno. E aí que veio a preocupação na volta deles
como é que muscularmente eles vão chegar a esses atletas. Né? Então, conversando com os colegas no âmbito brasileiro, no futebol, a gente pertence ao Fisiofute, eu e o Ricardo, que são os fisioterapeutas da Série A e Série B. Nós temos um grupo onde a gente troca ideias e todo dia informações, né? Então fiz da seleção brasileira também, o pessoal da reabilitação, que a gente deixou à vontade, sabendo que nós íamos ter muito trabalho, porque os atletas eles não iam voltar em alta performance e nós não íamos ter tempo de botar esses atletas praticamente todos no mesmo nível. E um trabalho muito bom, excelente pelo Jean, e conseguimos, e o Juventude está conseguindo ter pouquíssimas lesões, né? Tivemos o Eltinho agora essa semana, que foi uma lesão anterior, mas muito mais devido também ao jogo da Copa do Brasil, né? Que nós jogamos na quinta-feira contra o Grêmio, na sexta nós já estávamos em viagem para jogar domingo um jogo dificílimo contra o CRB, né? Então tivemos só essa lesão nos últimos dias, né? Tivemos também o Neto. Uma coisa importante, né, que a gente fala sobre lesão ligamentar, o Neto teve uma lesão ligamentar no colateral medial do joelho, né? E a gente deu um prazo de 15 a 21 dias. Pode ser mais como pode ser menos. Isso o Eltinho também, de 15 a 21 dias. Pode ser mais como pode ser menos. Aí a gente sempre fala para a imprensa uma média, mas isso é particular da cicatrização do corpo, fisiologicamente falando, de cada atleta, né? Tá certo. Estamos com o Papo Online aqui pela TV Papo by Bitcom, recebendo o fisioterapeuta Gia Franco Miquelon. Eu conheço o Gia há muito tempo, né? Todo o nome dele, Gia Franco Miquelon. Agora sim. E o Papo Online sempre para a internet e fibra Bitcom. 50, 100, 200 mega para navegar, jogar e ver filmes, todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga, Bitcom é Go. E o que diz essa parceria que vocês têm, esse intercâmbio que vocês têm com outros fisioterapeutas e outros grandes clubes, até da seleção brasileira, qual é o caminho da fisioterapia, o que ainda vai evoluir, você já tem essa perspectiva, Gia? Já tem. Os fisioterapeutas esportivos em si, eles têm uma união muito grande, né? Diferente da fisioterapia clínica, a maioria são profissionais experientes, né? Tu não vê profissionais muito jovens na fisioterapia esportiva. Se tu for ver... E é bem difícil esse trabalho, né? Porque vocês no futebol tem que dar uma resposta rápida, né? É bem difícil. Eu tive que passar, quando eu vim da Ubra para o Juventude, eu passei por uma escola de 5 anos na categoria de base do Juventude, né? Então eu comecei com aquela turma que tinha o Mica, o Márcio Azevedo, né? A turma antiga, e passei por toda a turma do Alex Telles, do Ramiro, do Bressan, né? Do Alan Ruschel, toda essa turma. Então são as fases que tu tem que passar para te criar um calo, para te criar uma experiência, para depois tu estar pronto para um profissional. No profissional tu tem pouco tempo, tu tem a pressão, né? E tu tem que deixar, além disso, tu tem praticamente dias para te deixar um atleta novo. Quando tu está na categoria de base, o atleta está em formação. Tu tem um pouco mais de tempo, porque tu não quer apressar ou acelerar um processo, né, e fazer até com que o atleta tenha depois algum prejuízo com isso, uma lesão de tornozelo, botar um atleta da base e jogar em 7 dias. Não, ele tem toda uma carreira pela frente, né? No profissional não, no profissional tu já tem uma pressão, tu tem dias, tem um jogo importante e tu não tem muito tempo para curar ele. Então tu precisa ter uma experiência nesse sentido, né? Tu vai criando um calo ao longo do tempo, justamente para isso. Os fisioterapeutas esportivos, os clubes em si, eles prisam pela experiência ainda. Tu vê o Ricardo está mais de 20, 25 anos, eu já estou há 16, o Henrique no Grêmio está 17, o Nilman está mais de 10. Normalmente porque são pessoas que sabem do métier, né? Passo a passo de uma lesão e como lidar com isso, né? Uhum. Vocês têm especialização? Sim. Em toda, mas a especialização que eu digo, direcionada para as questões de lesões que são, vamos dizer, lesões costumeiras do futebol, normais do futebol. Isso. Normais que eu digo, não estou falando até de gravidade, estou dizendo que elas acontecem e que vocês são especialistas nisso. Isso. Todo fisioterapeuta do esporte, fisioterapeuta esportivo, ele tem que passar pelo menos por uma especialização em traumato e ortopedia do esporte. O Ricardo tem a especialização dele, feita pela Universidade de Caxias do Sul. Eu tenho a minha especialização, minha pós-graduação feita na Ubra, né? Eu virei especialista em 2004, né? Naquele tempo que eu acabei de citar da Ubra em si, né? A gente conseguimos ser tricampeão da Liga de vôlei, tricampeão do futsal, vice-campeão gaúcho de futebol.
E a Ubra, naquela época, ela tinha o laboratório do Esporte Clube Ubra, né? Então nós tínhamos um laboratório esportivo que ele era um dos melhores do Rio Grande do Sul. Então toda a nossa formação e especialização foi aí. E ao longo da carreira, sim, tu vai fazer cursos de terapia manual. O próprio Ricardo, ele é osteopata, eu fiz toda uma formação em terapia manual também, né? Estou trabalhando agora com a termografia, né, que é uma câmera térmica que os clubes grandes agora todos estão usando, que é uma câmera térmica em que tu mapeia através da temperatura anormalidades físicas nos atletas. Então eu te consigo 3 dias antes do jogo, 3 dias depois de um jogo, te dizer se tem um risco de lesão para cada atleta, né? Então a gente chama de termografia no esporte. Então uma câmera térmica hoje em dia nos dá dicas e nos traz um benefício grande para a gente chegar para o Jean Oliveira e dizer assim: Jean, vamos tirar aquele atleta porque além do CK ter dado alta, a termografia nos mostrou uma alteração no músculo. Estamos fazendo isso no Juventude também. Que esse é o trabalho de prevenção, né? Esse é o trabalho de prevenção, certo. Que hoje é o que mais ocorre. Prevenir para não ter um número alto de atletas lesionados e tu poder, o Pintado, ter todo o grupo à disposição ao longo do campeonato, né? Tá certo. Gia, lesões importantes, o que tu pode relacionar aí? O que é mais, qual é a lesão mais importante? Qual é a diferença, por exemplo, o menisco pode ter lesão grave também, ou é aquela da lesão que daqui a pouco é 14 dias, ele faz uma artroscopia e tal, tá solucionado. Tem também, no caso do menisco, tem alguma lesão mais grave, assim, com mais tempo de recuperação, e as lesões ligamentares, o que tu aponta assim como a lesão mais grave? Falando em menisco, tivemos agora o caso do Samuel Santos, né, que ele teve devido a um trauma no treino, ele teve uma lesão meniscal. A lesão meniscal do Samuel, ele teve uma avulsão do menisco, né? Então, quando tu tem avulsões, como aconteceu com o Samuel Santos, o tempo de recuperação dessa lesão de menisco é de 4 a 6 meses. E existem lesões de meniscos que são mais simples, né? Que até amigos nossos conversam com algum amigo teu, vai dizer assim: ó, acabei de fazer uma videoartroscopia do meu menisco, né? Que às vezes é só uma ruptura horizontal, uma longitudinal, né? Às vezes é uma alça de balde, que a gente chama, que aí tu faz a sutura, tu tira a parte do menisco. Em 30, 45, 60 dias, nossos amigos estão voltando a jogar, né, o atleta está voltando a jogar. E a única cirurgia de menisco um pouco mais complicada é essa que o Samuel teve. Todo mundo nos perguntou por que o Samuel ia demorar tanto tempo, de 4 a 6 meses, para voltar, se isso é quase um tempo do ligamento, vamos dizer assim, né, mais importante. Justamente porque teve uma avulsão do menisco, né. Para nós, para a parte de fisioterapia, sim, a lesão mais séria, sim, são lesões tendíneas e ligamentares. Uma cirurgia do tendão patelar, como o Ronaldo teve, né? O Ronaldo Fenômeno teve, lesões de ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, são lesões que demandam de 6 meses a 1 ano de tratamento, né? Então são as piores lesões nesse ponto de vista. E na lesão muscular é a ruptura total do músculo, né? Atualmente não se faz mais cirurgias para uma ruptura total do músculo como fazia antigamente, que se fazia até uma sutura, né? Mas a gente sabe que após uma ruptura total do músculo, a gente sabe que tu não vai curar em 21 a 30 dias. Normalmente a gente tem de 60 a 90 dias para curar um músculo, né? Então são as mais complicadas de se tratar, são sim as lesões ligamentares do joelho e a ruptura grau 3 do músculo, né? Por fim, o estiramento, a diferença do estiramento para a distensão. Estiramento ele é um grau 1. Né? Tu não tem ruptura de fibras, tu não tem um edema, um sangue associado, né? E às vezes o pessoal confunde isso, né? O pessoal confunde muito, né? Às vezes tu diz assim: fiz um estiramento e é 15 dias, mas não é distensão, qual que é a diferença sobre isso? O estiramento, que ele é um grau 1, que ele não tem a ruptura de fibras em si, não tem um edema associado, né, um extravasamento de sangue, a gente consegue sim no máximo 15 dias o atleta voltar. Quando a gente tem o grau 2, que é a ruptura parcial, ou o grau 3, que é a ruptura total, aí sim, tu tem edema associado, tu tem já extravasamento de sangue, tu tem sim parte do músculo assim em ruptura, aí o tempo é muito maior, né? Tá certo. Jean, quero agradecer a sua disponibilidade aqui com a TV Papo by Bitcom, aqui conosco no Papo Online desse sábado. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho desenvolvido no Departamento de Fisioterapia do Esporte Clube Juventude. Bom trabalho na sequência. Obrigado. Temos a certeza de que o trabalho de toda a equipe está sendo muito bem realizado. O Juventude nos deu condições de trabalho, principalmente com tecnologia, né, através do Oswaldo Pioner, toda a sua comitiva diretiva e o presidente Walter. Estamos conseguindo sim fazer um trabalho muito bom, tanto que temos pouquíssimas lesões musculares esse ano e
dando por pintado todo o grupo à disposição, né? Devido a uma pandemia ainda existe uma preocupação quanto às lesões, mas estamos tentando fazer o melhor trabalho possível e acreditando no acesso do Juventude, né? Tá certo. Muito bem, o Papo Online está chegando ao seu final, sempre lembrando que você pode acessar o juventude.com.br e também nas mídias sociais do clube para acompanhar o Papo Online aqui na TV Papo by Bitcom, ou curtir e compartilhar o Papo Online nas redes sociais da Bitcom, no Facebook, no Instagram, no Twitter. A nossa equipe deste sábado, na produção Ivan Garaboto, cinegrafista Leandro Moré, a edição do Telo Giani e também da Sofia Soares, o departamento comercial Ivo Menegolo, gestor Kleberson Portela, direção-geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Internet fibra Bitcom 50, 100, 200 mega para navegar, jogar e ver filmes. Todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é Gol. Estivemos com o Jean Franco Miquelon, que é do Departamento de Fisioterapia do Juventude, aqui no Papo Online deste sábado, veio representar, né, toda a equipe do Departamento de Fisioterapia do Juventude, que faz há muito tempo um excelente trabalho e é uma das referências do futebol brasileiro neste departamento. Lembrando, hoje tem o Juventude em campo, né? 7 da noite, jogo importantíssimo, confronto direto diante do Sampaio Corrêa no estádio Alfredo Jaconi. E é claro, nós teremos a cobertura da TV Papo by Bitcom, antecipando todas as informações no camarote jaconeiro, a partir de 15 para as 6 da tarde, depois 15 para 7, a nossa jornada esportiva para Juventude e Sampaio Corrêa. Sorte, muita sorte para o Juventude, merecimento, né? E temos certeza que o Juventude vai conseguir, então, um bom resultado nessa trajetória na Série B, com o objetivo de voltar para a elite do futebol brasileiro na temporada de 2021. Em nome de toda a nossa equipe, muito obrigado pela sua audiência e o Papo Online volta no próximo sábado. Um abraço a todos. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais. O que levo gravado no peito.